sindicatos dos servidores públicos de saúde se reuniram para discutir e encontrar soluções para os problemas enfrentados pela saúde, que vão desde a privatização dos serviços até a falta de materiais de trabalho nos hospitais. É a chamada situação caótica. Uma situação anunciada. Esse é o desabafo do chefe do setor de neurocirurgia do Valfredo Gurgel, que denuncia o caos na saúde pública do estado, começando pela falta de materiais básicos para o atendimento. Não me cabe analisar quem é o culpado. O que me cabe dizer aqui, publicamente, denunciar essa situação, são os pacientes que morreram no Hospital Valfredo Gurgel e 2 que vão morrer, com certeza, por falta desses equipamentos. Não são instrumentos de corte. Aliás, esses instrumentos também estão desgastados, sem corte, fazendo com que nós percamos, digamos assim, o nosso desempenho com relação à intervenção cirúrgica. Mas são os insumos básicos, são as sondas para colocar na cabeça dos pacientes. Isso foi, então, chegou ao fim, chegou ao clímax, ao máximo. Isso tem que ser denunciado publicamente. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Essa é apenas uma das reclamações que foram feitas pelos sindicatos dos servidores públicos de saúde. Durante a reunião com a categoria, foi discutida a questão da privatização dos serviços, que, segundo Sônia Godeiro, presidente do Sindisaúde, não é a melhor opção para resolver a crise no setor. Não adianta construir um hospital em cada esquina, se não tiver, não vai resolver. A população vai adoecer cada vez menos. Tem que ter prevenção. E prevenção, isto é, evitar doenças, é no posto de saúde que se evita, porque ali começam os pequenos problemas. Tem os agentes de saúde, os profissionais que fazem a educação em saúde, que esclarecem sobre as doenças. Relatados todos os problemas, agora os sindicatos representantes dos servidores públicos de saúde vão entrar com ações judiciais junto ao Ministério Público para tentar minimizar a situação precária da saúde. A nossa proposta, sequencialmente, nós vamos inviabilizar esse serviço no hospital se esse material não chegar, porque é muito triste para um profissional olhar para o paciente, saber que ele vai morrer e você ficar de braços cruzados. Onde está a nossa dignidade humana? Onde está o nosso compromisso profissional? Isso realmente deixa a gente numa situação emocionalmente grave, a família desesperada, e você tendo certeza que isso vai acontecer, você não consegue falar com ninguém, está tudo fechado, vamos providenciar. Isso não é tipo de resposta. E para falar sobre essa crise que se instalou no setor de saúde, eu entrevisto agora o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Geraldo Ferreira. Doutor, como a gente viu aí na matéria, foi um desabafo, do chefe de neurocirurgia do Valfredo Gurgel. O que é que o Sindicato dos Médicos está fazendo para contornar essa situação? Boa noite. Boa noite, Mara. Boa noite aos telespectadores da TV União. É uma situação dramática, Nós expressamos, assim, nosso profundo desgosto com o que está acontecendo. Nós vemos que, apesar, a gente tem que colocar, deste governo ter apenas 45 dias, são 45 dias onde as coisas não sinalizam que avançarão na direção de correções. Pelo contrário, a crise vem se agravando, vem se aprofundando. E isto, para nós, trabalhadores da área de saúde, é uma coisa que nos constrange profundamente. Luciano colocou aí com extrema clareza, não basta ter o médico. É preciso ter medicamentos, é preciso ter os equipamentos adequados, é preciso ter o suporte de outros colegas profissionais, é preciso ter leitos, é preciso ter vaga em UTI, E toda a rede de saúde parece estar comprometida. Antes eram situações pontuais. É a história do cobertor curto. Havia um problema aqui, eu puxava para cá, corrigia um pouquinho, ele aparecia no outro local. Mas agora ela se amplificou. E a crise se generaliza, atingindo praticamente todo o estado. Hoje os depoimentos de Mossoró, de Caicó, Natal, Grande Natal, João Câmara, Ceará Mirim. Inclusive em todos os setores da saúde, ortopedia, psiquiatria, clínica geral, PSF. Na verdade, situações mais críticas, A situação da ortopedia é muito grave, porque há uma carência de profissionais em todo o estado e finda tudo desaguando em Natal. Para completar a situação, há um débito com os hospitais privados que auxiliam a rede pública e fazem com que esses hospitais estejam reduzindo o contingente de atendimentos. Ou seja, reduzir o atendimento ao interior do estado, por falta de pagamentos, em 50%. Isto é de uma gravidade sem tamanho. E, como nós conversamos anteriormente, não são situações distantes.
estão na nossa vizinhança, na nossa porta. Eu mesmo trabalho na área de ortopedia e essa semana tive a oportunidade de colocarmos um paciente em sala que fazia 30 dias que estava com a fratura. Ela estava consolidada já de forma viciosa, ou seja, esse paciente que podia ter um resultado melhor e em menor tempo, vai passar muito mais tempo afastado e provavelmente a sua fratura deverá resultar em sequelas. Então, isto é muito ruim. E quais são as soluções que o Sindicato dos Médicos poderiam apontar para o governo, o secretário municipal, ou federal, ou estadual? Quais seriam essas soluções? Olha, nós publicamos uma nota domingo elencando 8 problemas, consequentemente, que as providências deveriam ir nesta direção. Primeiro, você tem que montar equipes completas. Por que é que os pacientes vêm para Natal? Porque chega em Caicó, em Currais Novos, Pau dos Ferros ou Mossoró e falta gente na equipe. As equipes, obrigatoriamente, deveriam estar completas com clínico, pediatra, cirurgião, ortopedista e anestesista. No caso de obstetrícia, também o obstetra. O que acontece na maioria das cidades e dos hospitais, inclusive depoimento do diretor do Hospital de Pau dos Ferros, é que normalmente falta um nesta equipe. Então, às vezes, no Hospital de Pau dos Ferros tem o obstetra, o cirurgião, o ortopedista não tem um anestesista. Anulou todo o serviço, né? E os pacientes passam a ser encaminhados para as cidades de maior porte. Então, isso é uma situação frequente. João Câmara, há apenas um clínico responsável pelos atendimentos de clínica médica, pediatria e, às vezes, até de ortopedia. Quando não, de pequena cirurgia, suturas, drenagem de abscessos, etc. E atende uma média de 200 pacientes num plantão de 24 horas. Uma sobrecarga. É desumano, né? Então, primeiro do que tudo, o governo tem que montar essas equipes completas, né? Segundo, ele precisa disciplinar essa oferta de serviços. Ou seja, se eu não tenho um especialista para mandar para todo o estado, eu preciso ter um suporte para os médicos que estão lá na ponta. Então, um atendimento tipo online dos especialistas, uma rede de telemedicina que permita ao paciente fazer um eletro, ou um raio-x, ou uma tomografia, ou uma ressonância no interior, isto seja enviado via informática. O plantonista aqui, por exemplo, em Natal, daria o diagnóstico e remeteria ele de volta ao médico que está atendendo o paciente na ponta. Então, são providências, melhorar a informatização do setor, providências aparentemente simples, mas que demandam planejamento, né, para que você possa fortalecer a rede assistencial do Estado. Doutor Geraldo, só para finalizar a nossa entrevista, já houve alguma conversa com o atual secretário de Saúde estadual? Olha, nós encaminhamos um pedido de audiência com o secretário. Evidentemente, a angústia é muito grande. Você participou hoje lá conosco na entrevista, você viu no setor de psiquiatria. Agora parece que há uma apatia geral para resolver os problemas, porque não consultam as pessoas do setor. Por exemplo, chegou a ficar 72 pessoas no pronto-socorro de psiquiatria, esperando internamento, enquanto há um hospital de psiquiatria que tem vagas, é credenciado ao SUS, tem leitos e esses pacientes não eram encaminhados. Em vez disso, montou-se uma comissão, onde não havia presença de médicos, né? E esta comissão decidiu que o melhor caminho era municipalizar o Hospital João Machado. Aí completa o quadro de desastre completo. Se municipalizar o João Machado, se municipalizar os hospitais regionais, aí é que o povo vai ver o que é desassistência. Obrigada pela entrevista. Tomara que se resolva em paz. Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. E o Jornal do RN fica por aqui, lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, enviando a sua sugestão de pauta para o e-mail jornaldorn@sistemaunião.com. E nós temos um novo encontro marcado amanhã às 18 horas. Até lá, uma boa noite.